Conexão Poder está começando agora e a minha entrevistada é a Coronel Franciane Siqueira, ela que é secretária municipal de Segurança Pública de Cuiabá. Franciane, seja muito bem-vinda ao Conexão Poder. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre essa secretaria nova que está começando esse ano, né, nessa gestão do prefeito Abílio Brunini, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade, agradeço muito. Essa entrevista eu vou dividir aí em duas etapas, a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança pública, essa missão no Executivo, e depois eu quero falar também da sua carreira, porque você é uma referência, né, na polícia, toda a sua trajetória serve de inspiração para muitas mulheres que almejam alcançar o posto de coronel. Para começar, como foi esse convite para assumir uma pasta no Executivo? Você imediatamente já aceitou, titubeou? O que te fez aceitar essa missão? Sim, é um detalhe importante assim, né, na minha trajetória. Porque, de fato, quando eu recebi esse convite foi em novembro do ano passado. Eu ainda estava numa função de comandante-geral adjunta da instituição, né, que também foi um presente que eu recebi, né, essa função que é extremamente importante, que lida com toda a parte administrativa da instituição. Então eu estava executando ainda essa função com um colega que era o comandante-geral, o Coronel Mendes. Então, assim, naquele primeiro momento eu realmente fiquei, né, em dúvida se eu aceitaria ou não, porque o prefeito ele disse, olha, apesar de que a gestão vai iniciar em janeiro, nós vamos ter um tempo aí no início, porque a secretaria ainda vai ser criada, né, deve demorar aí 2 meses, mas em março você já vai ter que estar em condições para poder assumir efetivamente. Então eu falei, bom, como a gente ainda tem um tempo, eu vou conversar com ele, e assim a gente foi amadurecendo a ideia, né, eu falei, não, de fato, depois de conversar com o meu comandante, ele falou, não, é uma função importante, né, é um convite que a gente não pode deixar passar, né, então aí eu aceitei, mas com essa condição, olha, só efetivamente irei participar a partir do momento que a secretaria estiver criada, né, que efetivamente a gente já tiver condição de assumir, né, a secretaria efetivamente. E assim aconteceu, e aí assim, eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento, desse convite, de estar participando dessa gestão, uma gestão nova, mas realmente foi uma surpresa. E quando você disse, né, essa secretaria criada, a gente sabe que o município, quando o prefeito assumiu, ele por diversas vezes, até recentemente, quando fez a avaliação dos 6 meses, ele se deparou com uma cidade repleta de desafios financeiros, estruturais, de números de servidores, e aí vem uma secretaria nova. Como você, quando você assumiu, como é essa secretaria? Ela tem a estrutura necessária para entregar este trabalho que você, claro, né, almeja, a gente, né, sabe o quanto você é criteriosa, ou ela também está iniciando, precisa muito avançar? Qual que é o diferencial dela? Sim, então, a Secretaria de Segurança, ela, até a gestão anterior, ela era adjunta da Ordem Pública, né, era uma secretaria adjunta que executava um mínimo trabalho de policiamento ostensivo. Então ela era uma adjunta que tinha uma participação bem pequena, né, bem pequenininha mesmo. Então com esse avanço, com essa alavancagem de se tornar uma secretaria e poder ter sua vida própria, um orçamento, né, um orçamento que, por mais que esse orçamento desse ano está ligado diretamente ao orçamento que foi planejado ano passado, e está, né, contingenciado, tá bem difícil a situação, mas mesmo assim é um momento agora de diagnóstico, de planejamento, né, a gente tem aí, né, grandes objetivos para poder alcançar ao longo de 4 anos, porque a gente tem essa perspectiva, né, de lançar objetivos a curto, médio e longo prazo, mas a gente tá aí nesse momento de diagnóstico. O que foi levantado nesse diagnóstico? Exato. Inicialmente, a gente verificou que a nossa atuação nesse primeiro momento, em decorrência dessa situação mesmo orçamentária, ela fica bastante limitada, né? Limitada frente às demandas, né, e aos desafios que nos impõem toda essa situação caótica, né, de segurança e tudo que permeia a segurança. Nós temos muitas situações que a gente sabe que tem que estar implementando. Nós temos um policiamento hoje que é executado através da atividade delegada,
que é um pilar muito forte da Secretaria de Segurança Municipal, que é esse termo de cooperação com a instituição, com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, nesse encaminhamento desses militares para atuação no município. Então, se eu tenho uma necessidade, uma demanda específica para poder estar atuando, por exemplo, a Secretaria da Mulher vai desenvolver aí uma semana de planejamento de eventos. Então, a gente já faz esse planejamento para poder estar empregando o policial naquele evento necessário da Secretaria da Mulher, né, para que haja ali a segurança pública mais financiada pelo município. Então, a gente já desonera o Estado disso. Um exemplo que eu posso citar é a área do primeiro batalhão, através da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar, que fica localizada ali no Centro Histórico. Nós temos desenvolvido diversas operações conjuntas, em horários determinados de acordo com, né, os locais necessários e os horários específicos. Então, nós unimos forças. Ele tem um efetivo limitado e pequeno, nós também, então, juntos fazemos uma força-tarefa para poder atuar de forma mais efetiva naquele espaço. E que tipo de operação, assim? Sim, operações de polícia mesmo, né? Aquela operação que você faz aquele policiamento, intensifica aquele local com os policiais, checa, faz abordagem, faz a verificação da situação toda que está ali, das pessoas que estão ali. Então, justamente nessa prevenção da criminalidade. E para diminuir, ali tinha uma efetividade de furtos, né? Infelizmente, pelas pessoas ali que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tinha uma denúncia muito grande e diminuiu sobremaneira. Sabe, a gente teve uma redução assim muito grande mesmo, cerca de 60% das denúncias elas reduziram por conta dessa atuação que a gente está efetivamente executando no centro ali de Cuiabá. Então isso até a gente está fazendo um levantamento, amanhã a gente vai estar lá presente, fazendo esse levantamento com os comerciantes. Você se sente mais seguro com a Polícia Militar aqui? Qual seria a sua sugestão para que a gente pudesse estar melhorando o policiamento aqui? Porque quem sabe quem tá vivendo a situação, né? Então, o Centro Histórico é um dos pontos que a gente também está tentando trabalhar de forma efetiva. E a gente também tem o planejamento de fazer a implantação do Vigia Mais, que são as câmeras de monitoramento. Então, estamos nessa fase de levantamento, de diagnóstico das necessidades, dos pontos, porque também a Secretaria de Estado de Segurança, para poder implementar o Vigia Mais, a gente tem que fazer todo um estudo, um levantamento dos pontos, os locais, por que a gente vai colocar a câmera num lugar e não vai colocar no outro, né? Então tem toda uma necessidade de infraestrutura para poder estar instalando essa câmera, não é só pegar ela lá, né? Tem que instalar e efetivamente realizar aquele monitoramento. Então o monitoramento também vai ser um aliado forte para a gente poder estar aí executando a segurança pública do município. Me corrija, claro, se eu estiver equivocada, mas o Vigia Mais, ele está já em Cuiabá por conta do estado de Mato Grosso. Agora vai avançar com mais câmeras a partir de uma parceria que também tem contrapartida do município de Cuiabá junto ao governo do estado. Perfeito, é nisso aí. Então, nós aderimos, né? O prefeito Abílio, ele decidiu aderir ao programa. E a partir do momento que a gente adere, a gente começa a fazer esse levantamento, esse estudo dos pontos em que a gente pode fazer a instalação das câmeras e a partir daí executar o monitoramento. Então, não vai ser, eu vou desonerar o CIOSP de ficar ali, que eles têm lá uma equipe que faz esse monitoramento, né? Hoje a gente tem quase 2.000 câmeras já instaladas por CDL, associações, então... Pelo Estado também. Pelo Estado. Mas então, não sob o monitoramento e sob o olhar da Prefeitura, né? Exatamente, e é isso que a gente pretende implementar. Nós estamos aí finalizando esse diagnóstico para finalizar a central, instalar, porque a gente ainda não tem também, né? A gente executa o monitoramento, mas de forma mais modesta, e o que a gente pretende para realmente ter uma efetividade é um equipamento de ponta, que a gente possa realmente estar... né, fazendo esse monitoramento de forma mais efetiva. E para isso tudo é recurso, né? Isso eu te perguntar, vai ser possível esse ano ainda? Exatamente. Secretária. A gente tá nessa luta, né? A gente está nessa expectativa aí, correndo para um lado, para o outro, solicitando aí aos nossos parceiros. A gente tem uma conversa com alguns parlamentares
conseguir algumas emendas parlamentares esse ano ainda. Para poder, de fato, ter uma resposta mais efetiva, né? E quando a gente olha para as regiões da capital, essa presença, né, da segurança pública do município de Cuiabá também vai alcançar todas essas regiões? Sim, nós pretendemos a longo prazo, né? Nós não tem como a gente dizer, não, a gente já vai implementar tudo. Nós temos inicialmente que ir, né, galgando um passinho de cada vez, mas pretendemos sim, está dentro do nosso planejamento estratégico fazer esse monitoramento de toda a capital. Secretária, na campanha o prefeito ele falou sobre a Guarda Municipal, sim. Aí depois ele deu outras declarações que a Guarda Municipal não vai ser, né, da forma como ele tinha pensado, implantado. Momento. Então conta pra gente como que está esse projeto da Guarda Municipal. Sim, a Guarda Municipal, ela foi, na verdade, quando a gente conversou, eu e ele, sobre a criação mesmo da Secretaria, era o pilar número 1. Né, que era a Guarda Municipal. Mas com essa decisão recente aí, que foi em fevereiro, né, que trouxe essa nova decisão das atribuições, alterando as atribuições da Guarda Municipal, assim, o que nós entendemos? Que nós precisamos de uma segurança jurídica maior com relação a essas atribuições, justamente porque nós estamos iniciando uma guarda. Se nós já tivéssemos, por exemplo, nós temos exemplo aqui de Várzea Grande, né, que já desempenha um papel, já tem uma cultura ali. Para a gente criar agora, né, com essa situação nova que foi trazida, nós ainda não temos essa segurança. Então nós precisamos amadurecer um pouquinho mais, esperar, aguardar um pouquinho mais, e até por conta do orçamento também, né? Sim. Que a gente sabe que está bem precário ainda, e até nessa prestação de contas que o prefeito fez, ele até disse que a gente vai precisar de pelo menos 2 anos, né? Para equilibrar, né? Tentar dar uma equilibrada nas contas. Então, assim, eu acredito que essa discussão efetivamente, até por conta de valores mesmo, né? A gente tem aí alguns levantamentos, mas são muito incipientes ainda. Porque se ele executa hoje, né? Ele pode executar a mesma atribuição de um policial militar, o que diferencia ele do policial militar? Né? Só a farda, a cor da farda, o fato de ser guarda e o outro é policial. Ambos estarão armados, então, assim, são muitos detalhes, eu que estou vindo, né, da caserna, então, assim, que a gente tem que aguardar ainda para a gente não ter realmente lá na frente um dessabor de estar criando algo que vai trazer um desencontro de atribuições, né, entre instituições. Então, é esse nosso receio. Que mais avanços você acha importante, que já estão acontecendo, ou ainda que precisam entrar no radar da segurança pública? Então, hoje, com essa situação da suspensão, vamos colocar, né, da guarda, nós também estamos planejando fortalecer mais a vigilância patrimonial dentro do município de Cuiabá. Através de capacitação, nós estamos planejando aí uma identidade visual para eles. Nós temos mais de 1.000 vigilantes patrimoniais hoje. E que, por essa situação de, né, não ter uma atenção maior com eles, uma capacitação, uma fiscalização, um emprego, né, mais efetivo, eles ficaram meio que alijados do processo, mas eles são profissionais extremamente importantes e competentes para poder estar atuando naquela segurança nas áreas públicas do município. São servidores que atuam como guardas nas unidades. Nas unidades. Então, nós temos aí, em todas as secretarias praticamente, nós temos vigilantes patrimoniais. E de vários formatos de contratação? Sim, nós temos servidores públicos efetivos, temos contratados e temos terceirizados também. E todos passam por um processo de capacitação? Todos estão passando agora, né? Então, o requisito para esse ingresso, fora os que já são efetivos, é que eles tenham esse curso de vigilante, né? Isso aí é um requisito para que eles passem a executar essa atuação. Mas essa capacitação continuada, e até penso eu, com relação à segurança orgânica do local onde eles estão trabalhando. Porque é uma unidade de saúde, é uma escola, é um centro de referência de assistência social. Então, são situações específicas que tem naquele local que muitas vezes passa despercebido pelo vigilante. Então, isso tudo a gente está também trazendo para
trazendo para ele poder entender melhor qual que é a atuação que ele tem que executar ali. Então, essa situação do vigilante também é um público que nós estamos também abraçando para poder melhorar a eficiência da segurança do município. E ele tendo essa capacitação, aprimorando esse olhar, ele vai ser uma força importante na prevenção de algo até mais sério? Exatamente. E ele vai ser esse elo de ligação com a gente. Porque o que ocorre? Hoje, nós não temos capacidade de colocar uma guarnição de policial em cada espaço público do município, infelizmente, né? Então, mas ele tá lá, o vigilante tá lá, então ele tá acompanhando, ele tá sabendo o que tá acontecendo, quem tá entrando, quem tá saindo. Então, ele vai ser esse elo. Então, a gente tá estreitando essa ligação com ele para que ele seja, né, essa ponte conosco. Olha, tem alguém suspeito aqui. Não que ele vá ter que enfrentar a situação, né? Como a gente já tem ouvido alguns relatos de alguns, não tem essa necessidade. Então, é justamente para a gente estar estreitando, orientando ele, capacitando ele. A gente vai fazer nós temos até uma emenda que já conseguimos para poder estar comprando os materiais, o uniforme para eles. Então, já iniciamos o processo licitatório já, para poder justamente trazer essa visibilidade para ele, né? E que ele se sinta realmente uma parte da segurança pública do município, nessa intermediação da segurança do local onde ele está ali executando a atuação dele. Mais fortalecimento para os vigilantes, então. Exatamente, exatamente. E aí, com isso, claro, naturalmente a gente traz fortalecendo essas ações deles para que eles mesmos se sintam, né? Que vejam a importância da atuação deles ali. Assim, tem surtido um efeito muito, muito satisfatório. A gente já conseguiu capacitar aí desses 1.200, são 1.238 vigilantes total, né? Entre concursados, terceirizados e os encaminhados, né? Os contratados. Sim. Então, desse total, a gente já conseguiu finalizar 5 secretarias, todos eles. Já capacitamos aí 40% desse total. Então, é tão interessante a gente ouvir o relato deles, né? Falou, poxa, que bom. É a situação do pertencimento. Porque, assim, eles têm carreiras diferentes, educação tem uma carreira e um salário. Aí tem o pessoal da saúde, que tem outra carreira, outro salário. Então, a gente está estudando tudo isso para poder ver como que consegue equalizar, para que tenha uma carreira só. Sim. Então, são vários passos que a gente vai, né, tá tentando para poder ter uma uniformidade. E qual é o desafio, quando você olha para a gestão pública, para Cuiabá, mais árduo, que te tira o sono? De forma geral, é realmente essa questão desses débitos aí, que a gente, né, a gente se assusta, né, com tantos números assim, e a gente fica falando, nossa, como que a gente vai conseguir resolver isso? Porque a gente sabe que não conseguimos avançar se não resolver o passado, né? Se a gente não, tudo bem, não falar, vamos ficar olhando o retrovisor, não, mas a gente não consegue caminhar os passos têm que ser muito menores, né? Muito mais comedidos, ao passo que se a gente não tivesse esse débito, nós poderíamos avançar de forma mais rápida até chegar numa corridinha leve, né? Mas não podemos, né? Então, assim, acho que o desafio principal é realmente resolver esse passivo, né? Para que a gente possa planejar, porque hoje a gente, o que eu vou planejar da minha secretaria se eu tenho essa limitação, né? Se eu não consigo avançar. Então, de fato, o maior desafio é fazer mais com menos, né? Buscar outras formas, projetos, a gente está trabalhando nisso também para poder conseguir recursos, né? Essa captação de recursos com projetos, em termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Então, a gente está tentando aí várias formas, tentar angariar recursos de formas diversas, não dependendo exclusivamente do município, que a gente sabe que a gente não vai conseguir avançar tanto. E, secretária, falando um pouquinho da sua carreira. Sim. Você alcançou o posto de coronel que, para as mulheres, essa caminhada nesse percurso, né, fazer esse percurso de ocupar espaços que são espaços que muitos desejam, mas poucos alcançam, né, considerando todo esse número. E para uma mulher, qual a sua opinião? É mais difícil? A mulher, ela tem mais desafios, seja na vida particular, seja na brigar pelo seu espaço? Me fala um pouquinho como foi a sua carreira, quando você decidiu seguir a carreira militar.
Se você foi incentivada, você se inspirou em alguém, ou como que foi? Eu sou oriunda do Colégio Tiradentes, né? Então, fiz meu nível médio, né? Lá no Tiradentes, que à época era ali anexo do 1º Batalhão. Então, a gente se inspirava naqueles policiais que trabalhavam ali. Tinha a banda de músicas, que era muito próxima da gente ali naquele momento. Então, a minha sala toda, todas nós fizemos, a sala toda fez o CFO. Das meninas, só eu fui aprovada e dos meninos mais 3, então nós entramos em 4, né, no mesmo CFO naquele ano. E foi justamente assim, eu não sabia muito bem como que ia ser, mas o fato de estar ali naquele meio, né, nem era nem por conta do armamento, mas por conta do uniforme mesmo. Usar o uniforme na escola já era muito assim importante para mim, né? Imagina, né, uma farda da polícia. Falei, nossa, gente, olha, eu nem acreditei quando eu passei. Falei, nossa, eu passei. Eu ainda fiquei meio assim, falei, mas será que eu vou mesmo? Porque só eu das meninas que foi aprovada. Será que eu vou? Porque tinha a minha segunda opção, que era educação física. E aí eu fiquei naquela dúvida, falei, será que eu vou? Ai, mãe, minha mãe não queria muito, aí meu pai falou, não, vai, minha filha, vai, porque é um concurso, né, querendo ou não, é importante, vai, se você não gostar, aí depois você sai, não tem problema nenhum. Eu entrei com 17 anos, então, assim, muito jovem, né, a gente nem sabe o que é com 17 anos, né. Você é uma defensora, você sendo aluna, né, ex-aluna da Escola Tiradentes, para você, esse modelo de escola militar, cívico-militar... mudou a minha vida, sim, muda a vida da gente, porque a gente passa a ver a sociedade, de uma forma geral, com outros olhos, com outro olhar. Que olhar? O olhar da disciplina, da hierarquia, do respeito, o civismo, de você respeitar, olha, o aluno mais antigo que chegou antes de você tem que respeitar ele, né? Se ele falar, e a gente entrava em forma. Então, tudo isso eu não tinha na minha vida, eu não tinha esse compromisso de horário, olha, 1 minuto faz diferença. Então, isso tudo, a gente traz isso para a vida da gente, né? Assim, da gente ter essa disciplina consigo mesmo, de ter os limites, sabe? Assim, a questão dos valores, da moralidade. Então, o civismo em si, o hasteamento do pavilhão nacional ali pra gente era muito importante. Cantar o hino nacional. Então, isso tudo traz muda a forma que o adolescente, e isso mudou a minha vida. Porque, que é hino nacional hoje? Você vai numa escola, você pergunta... A minha filha, que tem 15 anos, se eu não ficasse, né? Hoje ela sabe, mas por quê? Sempre levava comigo, filha, tem que aprender. Mas as alunas da sala dela não sabem. Nem imagina como canta o hino, porque a gente foi perdendo esses valores, né, ao longo do tempo. E isso é muito importante. Alguns críticos, eles apontam que escolas, né, que têm esse viés militar, cívico-militar muito evidente, poderiam de alguma forma colocar uma disciplina tão intensa que poderia até limitar o olhar crítico acerca de tudo, do mundo. Então isso não acontece. Isso é um tabu, isso é preciso ser desmistificado. Essa fala é de quem não tem conhecimento de como funciona uma escola militar. Não tem conhecimento, tem aquele ouvir falar e aí você cria aquele conceito, né? Mas eu te digo, porque não tenho ninguém da minha família que é militar. Ninguém. Somente eu. Então, a partir do momento... E eu fui parar lá por acaso também, nem foi uma coisa, foi que eu me encantei com o uniforme, eu quis, porque era um uniforme diferente, e eu falei, mãe, eu quero, fiz o processo seletivo, então não foi uma coisa assim que os meus pais falaram, não, você tem que ir, vou colocar você para mudar. Te obrigarem, exatamente, né? Para fazer, né, te educar, não tem isso. Porque a escola não educa ninguém, né? A escola é um complemento que a gente traz para poder somar com o que a gente traz de casa. Então, e lá a gente tem esse complemento. Né, lá, os policiais, eles se envolvem com você, eles querem saber de você, da sua vida, tá tudo bem, como que tá. Até os professores mesmo que estão lá, eles têm esse olhar,
Não é simplesmente ministrar ali o conteúdo, ó, é isso aqui, estuda, se vira. Não, tem essa preocupação, sabe, de estar acompanhando os alunos ali, como que tá, hoje ele chegou, tá diferente. A gente tem essa preocupação. Uma preocupação genuína, né? Com a pessoa, integral. com o aluno, exatamente. E isso faz a diferença pra gente, sabe? Eu me recordo até que eu pegava o ônibus também, no ponto de ônibus vinha um policial lá. Ele ficava lá junto com a gente, olha, seu horário é esse aí, não vai perder o ônibus não, vai entrar no ônibus. Porque, vou ficar aqui conversando, eu vou no próximo. Não, vai nesse ônibus, não vai ficar aqui nós no ponto de ônibus não. Então, assim, esse é o diferencial, sabe? É de se preocupar realmente com o aluno, né? Da porta para fora, o problema é seu, lá não acontece assim. A gente realmente lá, a gente tem essa preocupação, esse olhar, e de fato muda assim, muda a vida da gente. Então, eu ingressei para a PM por conta disso, né? E dentro da instituição, assim, ser mulher é como ser mulher em qualquer outra instituição, né? Não é fácil. O uniforme em si, ele limita um pouco a gente, de fato, porque a gente não deixa de ser mulher com uniforme. Mas realmente exige um pouco mais pela função, né? Muitas vezes a função ela te deixa um pouco mais séria, né? Te deixa um pouco mais... É um espaço machista, é um assim, espaço de homens, masculino, né? Mas ser machista também. Masculino. Melhorou muito. Tá caminhando, né? Tá caminhando, tá porque caminhando, né, isso são dados, sim, são números, a sim. gente vê que, assim, e como você disse, em qualquer outro espaço Exato. da nossa sociedade. Né? Por mais que as mulheres, elas são a maioria que os homens, né? Mas dentro da polícia não, né? Dentro da polícia não, mas a gente percebe que pouco a pouco, fazendo uma avaliação assim de 30 anos que eu entrei, que me aposentei em março desse ano, mas de 30 anos, melhorou muito, assim, os espaços das mulheres. Hoje nós temos mais mulheres na polícia. Nós temos mais mulheres. As mulheres, elas conseguiram alcançar um espaço muito maior do que tinha antes, né? E assim, porque o pensamento muda. O pensamento dos homens com relação às mulheres, ele tem mudado também. E dentro da PM também. Então, antigamente, as mulheres, elas tinham papéis específicos. Vai ser secretária, vai atender o telefone, vai anotar alguma coisa de uma reunião, vai fazer uma ata. Não, hoje não tem mais isso. Hoje as mulheres comandam, hoje as mulheres estão nas ruas atendendo a ocorrência como os homens. Então, decidem, opinam. Decidem, opinam, tem voz, tem vez. Então, isso já está desmistificado dentro da instituição, essa questão de mulher só vai exercer tal papel, tal função. E me corrija mais uma vez, a impressão que eu tenho é que com mais mulheres em instituições assim, de ambientes, né, em sua maioria masculino, até inibe aquele ser humano que não que traz dentro de si aquele machismo enraizado. A gente teve a oportunidade de entrevistar aqui uma vítima de violência de um policial, só que ele era policial civil nesse caso. E hoje eu estou falando com uma outra que é vítima de violência de um policial militar. Sim. E que elas sentiram, na ocasião da agressão, uma proteção dos colegas policiais, né? O machismo, essa proteção. E quando a gente tem mais mulheres inseridas nesse processo, você acredita que isso pode ajudar? Com toda certeza, sim. É natural essa proteção mútua, né? Da mesma forma que eu até ouvia lá, você protege muitas mulheres, né? Por quê? Quando as mulheres chegavam lá, né, as policiais militares chegavam para poder falar alguma coisa que fosse mais melindrosa, alguma coisa que envolvesse essa questão de mulher, de gênero, elas procuravam a mim. Elas não iam falar com o chefe imediato delas, Sim. que é o correto, né? Mas pediam a eles, porque a gente tem que informar, eu vou lá falar com a coronel. E aí, quando chegava a mim, aí eu tinha que ter todo esse, né, saber como que eu ia levar adiante aquilo lá, porque... De fato, tem muito isso, né? Mas será que foi assim mesmo? Tem certeza que foi assim? Né? Então, assim, já coloca em dúvida. Até ela mesma fala, mas... Aí, quando ele me perguntou aquilo, eu já fiquei assim, eu só percebi que ele não estava acreditando no que eu estava falando. Né? Então, tem sim, tem. Isso é normal, é natural. E da mesma forma como a gente dá muito crédito ao que as mulheres falam, é natural que os homens também, eles fiquem nessa dúvida, né? Mas será que realmente foi assim? E tem esse olhar muito também, Ana, do profissional. Mas ele é um bom policial, ele não ia fazer isso, ele não ia agredir a esposa.
ele é um bom policial, sabe? Então, assim, mas peraí, ele é bom aqui, mas será que lá dentro da casa dele ele é tão bom assim? Então, é a dúvida, né? Então, e é nesse ponto, assim, que aí a gente tem que provar o que a gente está falando, né? Tem que confirmar, falar 1, 2, 3 vezes para começar a ter um crédito. Realmente, é um trabalhinho de formiguinha, né? Que a gente tem que ir fazendo, porque, de fato, a gente tem muita coisa a conquistar, a gente já conquistou muita coisa, mas tem muita coisa a conquistar ainda. Mas aí você hoje no executivo. Sim. E você fez um trabalho, né, brilhante junto ao Coronel Mendes. Obrigada. Pude acompanhar, e justamente essa força masculina com essa força feminina, assim, as pessoas se sentiam contempladas, né? Sim, E você sempre foi sim. muito sensível, por mais dura e firme como policial militar, mas sem perder a sensibilidade de entender as pessoas. Sim. E de que maneira você ainda consegue contribuir com toda essa evolução dentro da Polícia Militar, hoje no Executivo? Sim, hoje ainda eu recebo algumas ainda, né? Algumas policiais, assim, porque tem muitas situações internas da PM que elas não são ditas com objetividade, assim. As promoções, por exemplo, né? As promoções, elas sempre vêm permeadas ali de alguma situação pessoal. Ah, por que eu não fui promovido? Por que fulano foi? Então, e como eu já passei por todo esse processo, algumas pessoas ainda me procuram, né? Me explica melhor como que isso funciona. E hoje, para mim, é mais tranquilo poder falar abertamente disso. E como disso, funciona? Né? Então, são níveis, né? Por exemplo, dos praças, porque como eu compus essa comissão da promoção de praças, né? Fui presidente da comissão de promoção de praças durante alguns anos. Então, são requisitos objetivos que a gente avalia. Como o comportamento da pessoa, o que ela responde, está respondendo a algum processo administrativo, está respondendo a algum processo judicial, tá, na justiça está respondendo o quê? Homicídio, confronto. Então, tudo isso a gente avalia para poder realmente ter aquele entendimento, merece ou não ser promovido. E a gente avalia todo aquele período que ele esteve, por exemplo, vai ser promovido de cabo para terceiro sargento. Então, a gente avalia todo aquele período, sabe? Desde o primeiro ano, como que foi a atuação dele, ele recebeu algum elogio do comandante, foi transferido por quê? Então, assim, a gente faz aquele levantamento muito detalhado da vida profissional do policial. Com os praças é assim, com os oficiais é assim também. E aí nós temos o requisito objetivo e o subjetivo, porque, por exemplo, a violência doméstica mesmo. Se o policial, independente de ser praça ou oficial, ele está respondendo uma violência doméstica, ele não é promovido. Independente se já teve punição, se ele está respondendo, né, e já tem evidências de que realmente houve uma violência, independente da natureza dela, ele não é promovido. Mas não é uma situação que ela permanece. Por exemplo, nós temos duas datas de promoção no ano, abril e setembro. Então, se ele está concorrendo em abril e ele não foi promovido por conta dessa situação de responder a um processo administrativo de violência doméstica. Em setembro, ele permanece na mesma condição, não foi resolvido ainda, né, não foi decidido se ele vai ser punido ou não, ele é promovido. Porque daí nós entendemos também que a gente vai permanecer punindo ele sem ter a decisão do processo administrativo. E se a decisão do processo administrativo ou judicial o condena, isso faz com... Qual não reflexo muda nada. Não muda, ele continua promovido? Ele continua promovido. Mas se não condena ou ele não é punido, ele pode entrar com recurso que ele retroativamente promovido. Mas e se ele é punido porque ele é agressor de mulher, sim, mas coronel? Exato, mas daí é que tá. Ele já teve a punição dele. Ele já não foi promovido na primeira vez. Entendeu? Então, assim, nós entendemos que a punição dele a gente exatamente, mas ele já cumpriu. Ali. Mas daí ele é promovido, porém, se ele estiver respondendo, né, algum processo administrativo, ele vai ter a punição dele, porque daí o comportamento que a gente tem vai cair. Então já é um ponto negativo também para ele para a próxima promoção, que isso vai contar também. Então, assim, é gradativo, né? Bola de neve. É uma bola de neve, justamente. Então, assim, hoje a consequência, ele pode entender que não é tão gravosa, mas vai acompanhar ele. A ficha profissional dele é uma constante, né? Isso é um fato isolado. Agora, fora todas as outras situações de ocorrência mesmo que a gente é submetido, né? Porque quando a gente tá na rua, pode acontecer qualquer coisa com você. Então, assim, tudo isso é avaliado, né? Para a promoção.
Aí a promoção a coronel é que tem a cerejinha do bolo, né? Por conta das vagas, Ana, que é uma quantidade muito limitada, né? Então é um critério maior, o governador, eu imagino a cabeça dele para ele poder escolher, né? Porque a gente faz a gente encaminha uma lista para ele, e aí dentro daquela lista é que ele tem que fazer ali a avaliação dele, né? E aí é o ônus e o bônus é tudo com ele, né? Mas as ponderações, né, de Exatamente. tudo. Então a gente só encaminha os nomes, por exemplo, eu vou mandar lá uma lista para cada vaga disponível. Para esse ano de setembro, a princípio, a gente vai ter 10 vagas. Então vão subir 30 nomes. Para cada trinca daquela ali, ele tem que escolher um. Eu imagino, não deve ser simples, né, para ele também. Então, e aí não é simples para ele nem para a gente que está aqui, porque eu fiquei concorrendo a essa promoção durante 5 anos. Mais homens são promovidos a coronel? Sim, não tem. A gente não tem uma paridade no sentido de existe. Vamos alcançar uma paridade. Então Isso, tem que ser não tanto. tem. Nem na lista, nem Não, no não envio tem. da lista. Não tem. Como a OAB agora Sim, se pronunciou não. que o 5º Constitucional, a lista para ser votada a paridade. Não, não Sim, tem. não tem. Ainda. Não tem. Ainda não tem. Para a gente encaminhar agora para o final da nossa entrevista, coronel, a gente acompanha muito na imprensa, cotidianamente, esses confrontos entre policiais, facções criminosas, a situação do policial muitas vezes em risco, outras vezes quando eles são denunciados que estariam cometendo excessos. Sim. Quando a gente olha para a atuação dos nossos policiais militares aqui no estado, em Cuiabá, que hoje é a sua atuação, embora no executivo, nós temos que fazer muitos ajustes ainda. A gente ainda tem, o policial ainda enfrenta um risco muito eminente. Hoje é maior por conta das facções ou sempre? Com certeza, não. Sempre, a partir do momento que a gente opta por ser policial, não, a gente sabe que é um risco. Você pode sair, você sabe que você está saindo, mas você não sabe se você vai voltar. Isso não é clichê, né? É realidade. Exatamente, é realidade. Sobretudo do policial militar. Por quê? Porque por causa da farda, né? Então, a nossa atuação, ela tem que ser realmente ostensiva. Por isso que o próprio nome já diz, policiamento ostensivo, preventivo ou repressivo. Então, a gente está ali para o tudo ou nada, né? Então, é exatamente nesse ponto aí que tem esse risco iminente, porque a gente é alvo fácil, né? A partir do momento que você está dentro de uma viatura, que você está executando um policiamento ostensivo, você está ali para qualquer coisa. E olha, é impressionante, mas tudo reflete na polícia militar. Por quê? Aconteceu qualquer acidente, PM. Tá tendo qualquer situação, é PM. Subiu o gato na árvore, liga para PM chamar o bombeiro, sabe? É impressionante. Então, assim, muitas coisas desaguam na gente que nem é atribuição nossa, mas, no entanto, a gente, né, não deixa de atender, não deixa de dar um encaminhamento. Então, esse risco iminente, né, por diversas variáveis aí, que hoje realmente o crime ele tá muito, né, intenso, tá avançado, tá de uma maneira realmente difícil de enfrentar. A gente está sempre correndo atrás, né? Sempre correndo atrás. Agora o governador entregou, né, uma série de materiais aí, de armamentos, né, que são extremamente importantes para a atuação. Mas é dia a dia, né? Em Cuiabá, a polícia militar entra em todas as áreas. Não há espaço que a polícia não alcance. Não há. Não há nenhum lugar que fala, não, lá a gente não vai, lá a gente tem que pensar para poder ir. Não existe isso. Graças a Deus, né? Ainda não tem isso aqui, não. Não tem bairro, não tem rua, não tem local. Não tem. Todos os lugares a gente entra, a PM, né? Sim. A PM entra, a PM está presente. Se for acionada em qualquer situação, ela vai, por mais que pode pedir um reforço, dependendo da natureza da ocorrência, né? Não dá para ir sozinho, para chegar só 2 policiais, que em geral a gente anda, fora os especializados, né? BOP, Rotan, que andam numa quantidade superior, mas o ordinário, o corriqueiro, que está todo dia ali, é o que está em dupla, né? Então, assim, é uma quantidade pequena. E, assim, a gente tem que ter a supremacia de força para poder enfrentar algumas situações. Então, tem que pedir um reforço, sim, mas entra. Quero agradecer a sua presença, a entrevista, dizer que está aberto para você fazer suas considerações, sim. Se tem algo que eu não te perguntei, mas que você acha importante pontuar.
Sim, eu acho que é importante dizer que a Secretaria Municipal de Segurança Pública ela está aqui para somar com o município, né, com o cidadão cuiabano. Conte conosco, nós temos nosso canal de comunicação através do site da Prefeitura, tem o Cuiabá Smart que a gente está lançando, Ana, até esqueci, já ia me esquecendo, né, o Cuiabá Smart, que acredito que em menos de um mês a gente consiga fazer esse lançamento. Através desse aplicativo dentro do site da Prefeitura, você pode fazer qualquer tipo de denúncia, crítica, sugestões, né, o meu Instagram também, franciane.siqueira. A gente tem tido assim, um canal de comunicação muito bom com a população. Inclusive, já fiz algumas reuniões através do Instagram, que me pediram, vem aqui para a gente poder fazer uma fala. Fui lá e até levei o comandante do local para poder... Porque é importante a gente estabelecer, porque a secretaria não vai conseguir resolver sozinha. Então, essa união, essa parceria é importante. Então, a gente está pronto, a gente está à disposição. Nós temos um plantão também que fica 24 horas, né, rodando, para poder executar esse policiamento no município. Então, está à disposição também. Até quero falar o número aqui, se eu puder. Claro. Então, é o 659-9225-3863. Então, precisando de qualquer necessidade, às vezes liga 190, né? Não dá, não tá demorando a viatura. A gente é um ponto de apoio também, que a gente está na cidade, podendo fazer esse policiamento aí, esse pronto emprego. Então, estamos à disposição, conte conosco. A gente hoje permanece ali no Tianair, mas a gente tem um projeto de ir para o centro de Cuiabá. Acredito que até o mês que vem a gente consiga mudar para lá, então vai estar mais acessível também. Então, a Secretaria Municipal de Segurança está aqui para poder somar com a Prefeitura e com o cidadão cuiabano. Muito obrigada, Franciane Siqueira, minha entrevistada de hoje aqui no Conexão Poder.